Tesouros sobre Jesus escondidos na Bíblia. E a gente viu aqui que o texto bíblico fala muito mais sobre Jesus do que a gente possa imaginar. Jesus está inserido no Antigo Testamento, no Novo Testamento, de uma forma tão profunda, que a inspiração do Espírito Santo para quem escreveu os textos bíblicos vai muito além das frases que estão escritas ou que foram escritas de maneira inteligível. Há coisas no texto que talvez nem mesmo quem escreveu sabia que estava lá. E a gente viu aqui um texto, ou alguns textos, do Antigo e do Novo Testamento, onde Jesus está inserido por detrás do texto, num contexto fantástico de um mistério escondido. A gente viu que no texto de Isaías, que fala sobre a vinda do Messias sofredor, a vinda sobre Jesus, e eu enfatizei aqui que no Antigo Testamento existem duas linhas falando sobre o Messias. Uma linha profética mostrando o Messias sofredor e uma linha profética mostrando o Messias vencedor. Israel rejeitou Jesus porque só consegue enxergar as profecias falando sobre o Messias vencedor. E não consegue entender que para o Messias vencedor se manifestar, primeiro ele se manifesta como o Messias sofredor. Ele toma sobre si as nossas enfermidades. Ele é aquele que vai ser preso, desprezado, cuspido, socado, crucificado, morto, mas ressuscitará ao terceiro dia. E então, na sua segunda vinda, ele se manifestará como Messias vencedor, porque depois da sua ressurreição, Jesus já é o Messias vencedor. Amém? E nós vimos que o texto de Isaías 53, que fala sobre a crucificação de Jesus profeticamente, fala sobre a crucificação de Jesus, fala sobre o fato dele ter levado sobre si as nossas enfermidades, etc. e tal. Por detrás desse texto, existem segredos ali embutidos, mostrando que Jesus é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é aquele que nos cura, aquele que nos liberta, aquele que nos salva. Amém, gente? E hoje eu quero mostrar um pouquinho para você sobre Jesus inserido no contexto da Páscoa. O que a Bíblia mostra sobre Jesus nesse contexto da Páscoa. E eu disse para você que essa série, ela vai servir para nós como uma base, um fundamento. Talvez não seja o que você esteja imaginando, e com certeza não é, mas essa série ela vai servir como um fundamento e uma base para quando, na próxima série que eu começar, eu vou falar sobre final dos tempos, segunda vinda de Jesus e coisas dentro dessa área de escatologia. E essa série, ela vai nos servir como uma base para entender sobre o Cristo vitorioso. Amém, gente? Sobre o Messias vitorioso. E eu quero falar um pouquinho para você sobre a manifestação de Jesus, a revelação de Jesus no mistério da Páscoa. O calendário judaico, ele é o calendário que indica as festas judaicas. Se você entrar na internet, se você não tem acesso muito facilmente a um calendário judaico, com as festas judaicas e os meses judaicos, se você entrar na internet, você encontra isso fácil, para você ver quais são as datas das festas judaicas. 7 dessas festas, nem todas as festas judaicas que são comemoradas hoje, são festas instituídas por Deus. Algumas dessas festas hoje, como a festa do Purim, são festas que foram instituídas pela tradição judaica, por eventos, até mesmo bíblicos, mas que Deus não ordenou que fossem celebrados. A festa do Purim é uma festa que celebra a vitória do povo de Israel sobre a tentativa de um aniquilamento do povo de Israel. E a rainha Esther, ela se torna rainha, não era rainha até então, mas ela consegue convencer o rei a destruir o plano de destruição do povo de Israel, e o povo de Israel celebra ainda hoje essa festa, que é chamada festa do Purim. Essa festa não foi uma festa ordenada por Deus, mas existem 7 festas oficiais do calendário judaico que foram ordenadas diretamente pelo próprio Deus. Essas festas, elas são as seguintes. Na verdade, a gente conhece basicamente 3, mas essas 3 festas, elas se desdobram, na verdade, em 7. E essas festas são as seguintes. A primeira delas é a Páscoa, que no hebraico é o Pessah. A festa do Pessah é a festa da Páscoa, é a primeira delas. A segunda é a festa dos pães asmos, que em hebraico é a festa do Hag HaMatzah, a festa dos pães asmos. E a terceira, a festa dos primeiros frutos, que é a festa no hebraico do Ha Bikurim. Essas 3
por serem muito próximas e em dias seguidos, elas acabaram sendo conhecidas como apenas a festa da Páscoa. Mas a festa da Páscoa, na verdade, ela se desdobra em 3 festas, que são essas 3 aqui: Páscoa, Pães Asmos e Primeiros Frutos. E essas 3 festas acontecem no mês judaico de Nissan. Não é aquele automóvel que você sonha comprar, Nissan. É um mês de Nissan, que é na primavera. Primavera do hemisfério norte, não a nossa primavera. A primavera do hemisfério norte. Há uma festa no meio, que é a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, que acontece 50 dias depois da festa de Primeiros Frutos, que é o 3º dia da Páscoa. Então, depois de 50 dias da festa de Primeiros Frutos, que é a 3ª festa da Páscoa, da época da Páscoa, do mês de Nissan, Primeiros Frutos, Páscoa, Pães Asmos, no 3º dia. Primeiro dia, festa da Páscoa; 2º dia, a festa dos Pães Asmos; no 3º dia, a festa dos Primeiros Frutos; e 50 dias depois de Primeiros Frutos, a festa das semanas, ou de Pentecostes, que no hebraico é a festa do Shavuot. 50 dias depois, que acontece no verão. Ela fica no meio do ano, um pouco distante da festa dos Primeiros Frutos. E as 3 últimas, que a gente acaba conhecendo apenas como festa dos tabernáculos, mas que são, na verdade, 3 festas separadas. A primeira delas é a festa das trombetas, ou Yom Teruah, que é a festa que anuncia esse período de festas. A segunda, a festa da expiação, ou o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, que era o dia quando o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício, para apresentar o sacrifício, para receber perdão para todo o povo por mais um ano. E é interessante você entender o seguinte: o sumo sacerdote, ele representava, é preciso a gente entender isso, a maioria dos pastores, quando fala sobre o sumo sacerdote, dizem que o sumo sacerdote representava o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Você já ouviu esse conceito em algum lugar alguma vez? Que o sumo sacerdote, ele representava o povo diante de Deus e representava a Deus diante do povo. Esse conceito está errado. O sumo sacerdote, ele apenas representava o povo diante de Deus. Quem representava Deus diante do povo era o profeta. Ok? O sacerdote representava o povo diante de Deus e o profeta representava a Deus diante do povo. Então, quando o sumo sacerdote entrava, não importava para Deus o quão bom ou ruim era o povo. O que importava era o sumo sacerdote, porque o sumo sacerdote entrava como representante. O problema do sumo sacerdote na antiga aliança é que esse sumo sacerdote, ele era perecível. Ele começava a ficar velho. Se ele fosse um bom sumo sacerdote, ele começava a ficar velho. E um dia ele morria. E se o filho dele fosse um alcoólatra drogado, e não tinha como escolher outro sumo sacerdote, porque o sumo sacerdócio era hereditário, então tinha que ser o filho mais velho. Se aquele filho mais velho fosse um mau sumo sacerdote, o povo de Deus estava enrascado, estava em maus lençóis, porque o sumo sacerdote era quem representava o povo diante de Deus. E o sumo sacerdote, quando entrava com o sacrifício, quando ele saía, o mais importante não era o povo, era o sumo sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote. A Bíblia descreve lá em Hebreus como sendo ele o nosso sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote, ele não é mais perecível, ele vive para sempre. E ele é um sumo sacerdote perfeito. E ele foi aceito diante do Pai. Se ele que representa como sumo sacerdote, ele representa o povo diante de Deus, e ele é aceito, nós fomos aceitos. Independente das nossas obras. Amém, gente? Ele entrou no Santo dos Santos, celestial, nos representando, independente se você é bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, não importa. Jesus entrou ali te representando e ele foi aceito. Se ele foi aceito, você foi aceito. Amém? Isso acontecia no dia da festa do Yom Kippur, o dia da expiação ou o dia do perdão. E a última festa, a festa dos tabernáculos, ou Sukkot, que era a festa onde o povo passava uma semana morando, habitando em tendas, para lembrar o tempo em que eles vagaram no deserto, habitando em barracas. Isso acontecia já no mês de Tishri, que é um mês do outono, que é o primeiro mês
o primeiro dia do mês de Tishri, para o judeu, é o ano novo. Ele fica diferente do nosso ano novo. Nosso ano novo fica em dezembro, final de dezembro, último dia de dezembro, ou 1º de janeiro do ano seguinte. O ano novo judaico, ele acontece um pouco antes, mais ou menos ali na transição em setembro, que é o mês de Tishri, que é o primeiro ano. E o primeiro dia do mês de Tishri é o Rosh Hashanah, é o ano novo judaico, Rosh Hashanah. Está aprendendo um bocado de hebraico hoje? Amém? Rosh Hashanah é o dia do ano novo judaico. A primeira dessas festas era a festa da Páscoa, do Pesach. 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 A festa o clímax dessa festa era, que aconteceu no Egito, a primeira Páscoa, o primeiro Pesach aconteceu no Egito. E o clímax dessa festa era exatamente a morte dos primogênitos. Deus estabeleceu o dia 14, 14º dia do mês de Nissan, para ser o dia aonde iria acontecer a morte dos primogênitos. E Deus estabelece uma coisa interessante nesse dia. Vocês podem evitar a morte de todo primogênito. Eu vou passar pelo Egito, eu vou abrir as portas do inferno, vou permitir que o anjo destruidor passe pelo Egito, e aonde ele passar, em todas as casas que ele passar por todo o Egito, os primogênitos daquela casa vão morrer, tanto de homens quanto de animais. Então, o filho mais velho, o boizinho mais velho, filho da dona Vaquinha, que estiver lá naquela casa, vai morrer. Se tiver lá cachorro, e o cachorro tiver cria, a cria mais velha do cachorro vai morrer. Se o próprio cachorro for o mais velho de uma ninhada, vai morrer. E também dos homens. Os filhos mais velhos de todos os homens no Egito, de todas as pessoas, de todas as famílias no Egito, o anjo da morte vai passar. Eu, Senhor, vou abrir as portas do inferno, vou liberar o destruidor, e aonde ele passar, ele vai matar o primogênito. Mas tem um jeito de evitar a morte dos primogênitos. Nas casas aonde o destruidor passar, e ele encontrar na porta da casa, os portais, o portal da casa pintado com sangue de um cordeiro de 1 ano de idade, esse destruidor não poderá entrar naquela casa para causar a morte do primogênito. Ele vai passar por cima. Por isso, no inglês, o termo Páscoa é Passover. Passover. Passover, passar por cima. Esse anjo ele vai passar por cima, ou ele vai passar batido, ele não vai entrar naquela casa para provocar a morte do primogênito. Então, o segredo no Egito, na primeira Páscoa, para evitar a morte do primogênito, não era ser judeu, não era ser circuncidado, não era ser da nação A, B ou C, mas era sacrificar um cordeiro de 1 ano de idade e pintar o portal da casa com o sangue do cordeiro. Amém, gente? Deus não disse os judeus que pintarem as portas, não. Qualquer um, fosse judeu, fosse egípcio, se sacrificou o cordeiro de 1 ano, pintou a porta com sangue, o anjo destruidor vai passar batido, não vai entrar na casa para causar destruição. Tem que ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito algum. Então, a sequência de eventos e o cumprimento disso em Jesus, vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Como é que é a ordem que Deus dá para Moisés? Moisés, você vai alertar o povo do seguinte: no 10º dia do mês de Nissan, no dia 10, eles vão separar, pegar um cordeiro de 1 ano de idade e observar esse cordeiro durante 3 dias. Se durante essa observação, esse cordeiro for visto que ele tem algum defeito, alguma mancha, alguma mácula, ou ele tem uma pata mais comprida do que a outra, algum defeito qualquer, esse cordeiro tem que ser substituído por um outro, que tem que ser perfeito, sem nenhum defeito. Esse cordeiro vai ser observado no seu pelo, na sua musculatura, no seu modo de andar. Se ele for um cordeiro perfeito, ele vai ser o cordeiro, então, para o sacrifício. Então, vai pegar um cordeiro de 1 ano, vai observá-lo por 3 dias, e somente depois de ser declarado sem defeito, o cordeiro podia ser sacrificado. Na noite de 14 de Nissan, no dia 14, então, a fórmula que Deus deu para o povo era derramar o sangue do cordeiro e com esse sangue marcar as ombreiras, ou seja, a lateral, e a verga, ou seja, a viga. Essa é a linguagem que aparece na Bíblia, é a linguagem mais antiga, nas ombreiras e na verga da porta, ou seja, nas laterais e na viga da porta de entrada da casa.
pinte com o sangue. É mais ou menos isso aqui. É uma imagem apenas ilustrativa, mas dá para você mais ou menos entender. Tinha que pegar o sangue do cordeiro, o cordeiro tinha que ser morto na porta da casa, o sangue dele derramado, e esse sangue, então, pintar as laterais e a verga. O que já tem aí um mistério revelado. Porque se você olha as laterais e a verga da porta pintadas, você une esses pontos e você forma uma cruz. Já de cara, existe um mistério revelado nessa pintura. Então, na noite de 14 de Nissan, esse povo tinha que pegar agora esse cordeiro, depois de sacrificado, ele tinha que ser assado no fogo, ele não podia ser cozido em água, ele não podia ser refogado, ele tinha que ser assado no fogo e tinha que ser comido por inteiro, sem que se quebrasse um osso sequer do cordeiro, acompanhado de ervas amargas e de pão sem fermento, que depois ficou conhecido entre os judeus como matzá, o pão sem fermento. Então, assa o cordeiro inteiro, sem quebrar um osso, sem deslocar uma junta, come acompanhado de ervas amargas e de pão sem fermento. Ora, a própria Bíblia revela para nós no Novo Testamento que Jesus é o Cordeiro de Deus, que ele é o sacrifício definitivo. João capítulo 1, versículo 29, João Batista, olhando para Jesus pela primeira vez, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de Israel. Não, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como o cordeiro do Egito, sacrificado, com seu sangue derramado, pintado nas portas, salvaria qualquer um que estivesse dentro da casa, fosse judeu, egípcio, japonês, chinês ou quem fosse. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo, não apenas de uma raça, de um grupo de pessoas. Em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo chama Jesus de nosso cordeiro pascal. E se você ler a Bíblia em inglês, a King James, diz Jesus a nossa Páscoa. Jesus, ele é a própria Páscoa em si. Jesus, ele entra triunfalmente em Jerusalém no dia 10 de Nissan, no exato dia em que os cordeiros começavam a ser observados, para saber se tinham algum defeito. E quando Jesus entra no dia 10 de Nissan, se você já leu a Bíblia ou já viu algum filme sobre a vida de Jesus, você já viu aquela cena onde Jesus entra montado num jumentinho, ele entra pelas portas de Jerusalém, com o povo recebendo Jesus, agitando folhas de palmeira, colocando vestes no chão para Jesus passar, recebendo Jesus como o Rei dos Reis. E quando Jesus entra ali, é exatamente o dia 10 de Nissan. A partir daquele momento em que Jesus entra, a Bíblia diz que os sacerdotes, os fariseus, as autoridades judaicas ficaram em polvorosa quando viram Jesus entrando, sendo honrado daquela maneira. E começaram a tentar pegar Jesus com pegadinhas teológicas. Começaram a tentar provar que Jesus era um herege. Testaram Jesus de todo modo e maneira, mas nele não foi encontrado nenhum defeito. E o próprio Pilatos, no final do terceiro dia, do terceiro dia de observação, quando Jesus é preso, o próprio representante do governo mundial, que era Roma, ele declarou não ter visto em Jesus nenhum crime. Ou seja, não viu em Jesus nenhum defeito. Ele foi analisado por judeus e por não judeus. E qual foi a conclusão que se chegou? Esse homem não tem nenhum defeito, ele não cometeu nenhum crime. Ou seja, Jesus, ele é o cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, que cumpre os critérios que Deus pede lá em Êxodo. Na cruz, ele foi consumido pelo fogo da ira de Deus, assim como o cordeiro no Egito tinha que ser consumido no fogo. Jesus foi consumido pelo fogo da ira de Deus na cruz do Calvário. Gente, quando você olha para uma imagem, para um filme de Jesus na cruz, você tem que se tocar de que ali toda a ira de Deus estava sendo derramada sobre ele. Não era uma ira de Deus contra ele, era a ira que estava sendo acumulada ao longo da história contra nós. A ira de Deus contra o pecado, a ira de Deus contra as falhas, contra os erros do ser humano. Aquela ira acumulada foi jogada, derramada, toda ela 100% sobre Jesus. Amém, gente? O sofrimento de Jesus na cruz
foi muito mais do que o sofrimento físico. O sofrimento físico de Jesus na cruz não foi nada comparado com o sofrimento espiritual, porque Jesus jamais tinha experimentado em toda a sua vida o que era separação do Pai. Porque, sendo ele o Cordeiro perfeito, ele tinha comunhão perfeita com o Pai. Mas quando se derramou sobre Jesus a ira de Deus, por causa dos nossos pecados que foram colocados sobre ele, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus. E Jesus experimentou essa separação do Pai, por causa do nosso pecado que sendo derramado sobre ele. Então, o sofrimento de Jesus foi algo que o ser humano não consegue imaginar, não consegue dimensionar. Nenhum osso de Jesus foi quebrado, assim como foi requerido por Moisés no Antigo Testamento daquele cordeiro pascal de 1 ano. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. E ao comer do pão da ceia, nós estamos comendo da carne do cordeiro, como aquele povo no Egito teve que comer a carne daquele cordeiro. E é interessante que a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, há um salmo que diz que quando o povo de Deus saiu do cativeiro do Egito, não havia entre eles um só enfermo. Por quê? Porque todos eles comeram da carne do cordeiro. E quando nós participamos da ceia, comemos do pão da ceia, nós estamos comendo da carne do cordeiro. Por isso, nós podemos profeticamente, pela fé, afirmar: não há entre nós um só enfermo. Amém? Será que você vai levantar uma das suas mãos e dizer isso? Na minha vida, enfermidade alguma pode prevalecer, porque eu tenho comido da carne do cordeiro, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Aleluia! Mais tarde, com a evolução do ritual da ceia, a ceia da Páscoa passou a incluir 4 cálices de vinho. Na época de Jesus, a ceia pascal já incluía esses 4 cálices de vinho. E esses 4 cálices, cada um deles, por que 4 cálices? Porque cada um deles corresponde a uma bênção citada em Êxodo 6 e 7. É uma pena que nós não tenhamos muita facilidade ou oportunidade de participarmos de uma celebração de Páscoa na casa de uma família judaica, para vermos todos esses eventos acontecendo. Em geral, eles são muito reticentes e não permitem que gentios estejam presentes, mas se algum dia você conhecer um judeu convertido, peça para ele para participar de uma ceia de Páscoa, na época da Páscoa, na casa deles, e você vai ver todo esse ritual. Os 4 cálices de vinho, que correspondem cada um deles a uma bênção citada, a cada uma das bênçãos citadas em Êxodo 6, versículos 6 e 7. Que bênção é essa? Êxodo 6 e 7, Deus fazendo uma promessa ao povo, através de Moisés, da libertação da escravidão do Egito. Ele diz assim: portanto, diz aos filhos de Israel, Moisés: eu sou o Senhor, e bênção número 1, eu vos tirarei. Diga, tirarei. Eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Bênção número 2, vos livrarei. Diga, livrarei. Da sua servidão. Número 3, e vos resgatarei. Você pode repetir? Resgatarei. Com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei. Bênção número 4, tomar-vos-ei por meu povo. Você pode dizer isso: tomar-vos-ei por meu povo. E serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Cada cálice desse celebra um ponto desse aqui: a separação, o livramento, ser tomado por povo, a libertação da escravidão. Então, os cálices, cada um deles tem um nome. O primeiro deles é o cálice da consagração, ou da separação. Eu vou separar vocês, eu vou olhar e vou fazer uma peneira, e eu vou separar no meio desse povaréu, eu vou enxergar quem é meu e quem não é. Quem tem a marca do sangue é meu, quem não tem, está fora, ainda não é meu povo. Mas eu vou olhar e vou saber exatamente, eu vou fazer uma separação, quem é o meu povo e quem não é. Quando Deus olha para esse mundo, Ele sabe quem é dele e quem não é. E se você é de Deus, você tem a marca do Cordeiro, você pode ter certeza, você está misturado num bololô de gente, você está inserido nesse mundo, você está vivendo no meio de um monte de incrédulo, mas Deus sabe quem você é, porque Ele te separou. Amém?
É o cálice da consagração, da separação. Você foi consagrado a Deus. Sua vida foi consagrada a Deus. Você pertence a Ele. O segundo cálice é o cálice da libertação. Quando você recebeu a marca do Cordeiro na sua vida, você foi liberto de todo o jugo de Satanás, de todo o jugo do Egito. Amém, gente? Há igrejas que dizem, não, você pode estar na igreja, mas você ainda tem algum rabicho de demônio aí, que ficou, não saiu tudo. Não, você foi liberto. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso. Eu fui liberto. Plenamente liberto, 100% liberto. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Amém, gente? Eu não posso ter a marca do Cordeiro e ainda ter algum rabicho de algum demônio na minha vida. Agora, eu sou de carne e osso. Eu sofro tentações. Isso não significa que em mim há algum demônio. Eu sou de carne e osso e eventualmente eu erro, eventualmente eu peco. Isso não significa que na minha vida tem algum demônio. Porque eu e você, nós somos de Deus. Nós fomos libertos. O terceiro cálice era o cálice da redenção. O cálice que é chamado também o cálice da bênção. O cálice da redenção, nós fomos em Cristo, nós fomos redimidos. Livres de toda maldição. Amém? E o quarto cálice era o cálice da celebração. Eu vou tomar vocês para ser o meu povo. Então agora vamos celebrar, vamos fazer festa. Porque vocês agora são um povo liberto, um povo separado, um povo redimido. E é o quarto cálice, o cálice da celebração. Como é que esses cálices se cumprem em Jesus? Pelo sangue de Jesus nós somos salvos. Ou seja, nós somos separados e nós somos libertos. Mas os evangelhos só registram Jesus compartilhando do terceiro cálice, o cálice da bênção. Se você ler 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz, este cálice da bênção que nós tomamos, é o cálice da comunhão com o sangue de Jesus. O terceiro cálice é o cálice da bênção, e a Bíblia só registra nos evangelhos de Jesus compartilhando do terceiro cálice. Eu não sei se ele bebeu do primeiro e do segundo. A Bíblia não dá um relato tão detalhado que diga que Jesus, então, pegou o primeiro cálice, compartilhou com os discípulos, o segundo cálice compartilhou com os discípulos, mas diz que ele pegou o terceiro cálice, o cálice da bênção, o cálice da redenção. E ele tomou desse cálice, e ele chamou esse cálice o cálice da nova aliança. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos, agora presta atenção nesse último versículo, e eu digo a vocês, que dessa hora em diante, eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Isso aqui é algo que ninguém presta muita atenção. As pessoas falam muito do terceiro, do cálice, da bênção que Jesus deu aos discípulos, mas pouca gente entende esse último versículo aqui. A partir de agora, estou dando a vocês esse cálice, é o cálice da bênção, o cálice da nova aliança, vamos todos beber, Jesus bebeu, os discípulos beberam, ele disse, mas a partir de hoje, eu não vou mais beber desse cálice, eu não vou mais beber do fruto da videira, até o dia em que eu vou comemorar, em que eu vou celebrar, eu vou beber novo com vocês no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Você reparou uma coisa? Jesus bebeu o terceiro cálice, faltou beber o quarto. Deixou o quarto cálice para lá. Porque ele disse, a partir de agora, tomei o terceiro cálice, o cálice da bênção, a partir de agora eu não bebo mais do fruto da videira. E ele já não podia mais tocar no quarto cálice. Ele deixa esse quarto cálice em cima da mesa. Jesus não bebeu o quarto cálice, que era o cálice da celebração. E ele ainda faz algo que no Antigo Testamento é chamado de voto de Nazireu, que é o voto de Sansão. Qual era o voto? O voto de Nazireu é um voto que inclui o seguinte, não pode cortar o cabelo, e não pode tocar em uva ou qualquer coisa relacionada com uva, suco de uva, vinho, geleia de uva ou qualquer coisa. Não pode colher uva, não pode participar da colheita das uvas, não pode tocar em uva, não pode tocar em suco de uva. E esse era o voto de Sansão, que nem foi Sansão que fez, coitado, foi a mãe dele que fez, mas valia para ele. Ela não fez para si própria, né? Fez para o filho.
Então ele não podia participar de nada que tivesse vinho. E Jesus faz esse voto, o mesmo voto de Sansão. A partir de agora, eu faço aqui um voto de Nazireu. Eu não vou tocar em uva ou fruto da videira, até que eu possa comemorar com vocês no meu reino, no reino do meu Pai. Esse quarto cálice fala da celebração das bodas do Cordeiro. Esse quarto cálice fala da segunda vinda de Jesus para buscar a sua noiva, a igreja. Fala sobre o arrebatamento. E Jesus fez uma promessa. Esse quarto cálice continua em cima da mesa. Eu não toquei nele, mas ele está esperando o dia certo, a hora certa para a celebração, para a festa. Há uma festa esperando por mim e por você. Há uma festa esperando por nós. Há uma festa sendo preparada. E para escândalo de muitos, Jesus vai servir o melhor vinho. E você e eu vamos beber do cálice da celebração. O cálice da vitória final. Aí nós vamos poder cantar junto com Jesus. Aonde está a morte, a tua vitória? Porque não é... Gente, a enfermidade não tem vitória sobre o crente. Os problemas não têm vitória sobre o crente, porque nem a morte tem vitória sobre o crente. Até quando alguém perece e morre, a pior coisa que pode haver é quando um crente vai a um velório e a um pastor, olhando lá um crente que morreu, dizendo, meus irmãos, se foi. A vitória, a morte conseguiu levar o nosso irmão. Não. Eu já disse para vocês, há muito tempo que eu não digo isso. No dia que eu bater as botas, se você for para o meu velório com vela e choro, eu vou levantar do caixão e vou te dar uma coça. Porque você tem que olhar para... Um crente quando morre, alguém tem que olhar e dizer assim, olha, ele vinha vencendo, mas agora ele venceu de vez. Porque nem a morte tem vitória sobre nós. Aleluia! Ou você crê que o sujeito em Cristo morreu e está agora na presença de Deus, ou então a nossa fé é vã. Afinal de contas, nós cremos ou não cremos na vida eterna? E se eu creio na vida eterna, eu creio na segunda vinda. E eu sei que na segunda vinda vai ser uma festa. Aleluia! A festa que vem a seguir, no dia seguinte da Páscoa, é a festa dos pães asmos, ou a festa do Hag HaMatzah, dia 15 de Nissan. O dia seguinte da Páscoa, durante 7 dias o povo deveria comer pão sem fermento, mas o primeiro dia era o dia mais importante. O primeiro dia da festa era o dia marcante. Era o dia da festa dos pães. E o ritual da festa dos pães asmos, até hoje é assim. Na véspera, ou seja, no dia 14, a família procura por fermento em toda a casa. Tem que varrer debaixo dos sofás, das camas, procurar por algum farelo de biscoito, de pão, ou alguma coisa que possa fermentar, produzir fermentação, para jogar fora ou para vender para alguém. O bom judeu vende para alguém. Até farelo de biscoito. Você sabia que Jesus era um ótimo homem de negócios? Sabia disso? Jesus não jogava conversa fora, nem dinheiro fora. Quando ele precisou de uma sepultura, ele não comprou uma. Ele pegou uma emprestada. Porque ele sabia que só ia ficar 3 dias lá. Mas quando ele teve que gastar, ele comprou a mim e a você. Amém? Na véspera, procura por toda a casa, recolhe o fermento, joga fora, vende, faz qualquer coisa. No dia da festa, no dia 15, a família se reúne à mesa para a ceia da Páscoa. Entre outras coisas, nessa ceia é servido o pão asmo, sem fermento, o matzah. O matzah tem que ser queimado, riscado e perfurado. Já mostrei para você imagens do matzah aqui. O matzah é assim, ele é riscadinho, ele é queimado na sua superfície, ele é todo perfuradinho. Todo matzah em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, em Israel, na Itália, na França, no Japão, aonde for o matzah, ele pode ser até redondo, não precisa ser quadrado, mas ele tem que ter essa aparência, perfurado, riscado e queimado. O chefe da casa toma então 3 matzot, plural de matzah, matzot. Ele pega 3 matzot, bota diante de si 3. Ele pega o matzah do meio, parte o matzah do meio, ele pega o do meio, ele tem 3, 1, 2, 3, ele pega o do meio, parte, pega a maior parte e envolve num pano, que em geral é feito de linho, e ordena que as crianças fechem os olhos, esconde o matzah enrolado em linho, em algum lugar da casa, e as crianças têm que procurar. As crianças então têm que procurar o matzah escondido, ele vai ser achado, vai ser comido, e as crianças vão ser presenteadas. Agora veja o seguinte, Jesus, ele é o pão da vida. Ele é um matzah que desceu do céu.
Ele é o pão sem fermento. O fermento na Bíblia representa em muitas oportunidades pecado. E Jesus é o pão sem fermento. Ele é o cordeiro perfeito, sem mácula, sem mancha, sem ruga. No pátio da Fortaleza Antônia, ele foi riscado pelo flagelo dos soldados romanos. Se você já assistiu algum filme sobre a vida de Jesus, você sabe que ele foi flagelado. Por que esse termo flagelado? Porque o instrumento que os romanos usavam era esse tipo de chicote chamado flagellum, que tinha na sua ponta ou bolinhas de chumbo, de ferro, e muitas vezes dentes de animais, que quando batiam na carne arrancavam pedaços na volta. Na ida crava, na volta arranca pedaços. E Jesus sofreu, ele foi riscado. Você já viu uma marca de alguém que leva uma lambada? Fica uma risca, não fica? Jesus foi riscado pelas suas pisaduras, as riscas, nós fomos sarados. Nós fomos curados. As riscas causadas pelo flagelo dos soldados romanos, nós fomos sarados. Ele foi consumido pelo fogo da ira de Deus, para que não restasse qualquer resquício dessa ira para qualquer um de nós. Ele foi perfurado por pregos em suas mãos e pés e preso a uma cruz para que nós sejamos livres. Ele nos substituiu na cruz, ele foi quebrado, ou seja, ele foi moído, ele foi ferido, ele foi crucificado entre dois ladrões, porque ele é o matizado meio. Ele é o matizado meio, ele foi crucificado por nós, o seu corpo foi envolvido em um lençol de linho e foi escondido numa sepultura. Mas ele ressuscitou no terceiro dia, e ele tem sido achado por aqueles que o procuram, os quais são presenteados com a salvação. Jesus disse isso, meu irmão, fica tranquilo, porque quem procura, acha. Quem está procurando Jesus, não interessa se você conhece alguém, meu irmão, o meu parente, meu amigo, ele está procurando Jesus no lugar errado, ele está indo a um centro de feitiçaria, ele está procurando aí numa mãe de santo, ele está procurando aí num lugar esotérico, mas ele está procurando, se ele está procurando de verdade, ele vai achar. Quem sabe você é um instrumento que Deus vai usar para que essa pessoa encontre Jesus. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa conhecer 500 mil versículos de cabeça, você só precisa amar como Jesus amou. Simples, sem tentar discutir, sem tentar debater, sem tentar provar por A mais B, porque no livro de Isaías, porque no livro de Naum, nem sabia que tinha esse livro na Bíblia, no livro de Naum, no versículo 4, lá no rodapé da Bíblia, você não precisa conhecer essas coisas, você só precisa amar como Jesus amou. Engraçado que quando Jesus debatia com os fariseus, Jesus apresentava a lei, citava versículos do Antigo Testamento. Quando ele falava com os pecadores, Jesus nunca apresentou um versículo. Já reparou isso? Jesus nunca chegou para a mulher samaritana, dizendo para ela, porque está escrito, mulher, em Isaías capítulo 3, versículo 7. Não. Se você conhecesse quem é que te pede água, se você soubesse quem é, você ia entender que nunca mais você ia precisar de ficar preocupado com água qualquer, porque eu te daria a água da vida. Senhor, me dá de beber dessa água. Jesus não apresentou um versículo sequer para ela, não apresentou um debate teológico. Não, vocês samaritanos estão errados, nós os judeus estamos com razão, porque a Bíblia diz assim, porque na época de Salomão, isso e aquilo. Não, Jesus não apresentou para ela um debate, Jesus apresentou a ela o coração dele. Amém, gente? E o que nós precisamos apresentar às pessoas é o coração de Jesus, nada mais. Jesus, ele é a nossa Páscoa, a nossa libertação, a nossa redenção, a nossa santificação, a nossa grande bênção, a nossa salvação, a nossa cura. Jesus, ele é o nosso defensor e justificador, ele é aquele que nos adquiriu para o Pai com seu sangue, ele nos redimiu de toda a maldição. Por isso, a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Amém, amém e amém. Aleluia!